Olá, internautas! Bem-vindos ao canal Nerd de Data. No vídeo de hoje vamos dar continuidade nessas aulas aqui de anatomia e agora vamos ver um pouquinho sobre o sistema nervoso. Esse vídeo iria ficar muito grande se eu falasse o sistema nervoso em um só vídeo, então eu vou dividi-lo em duas partes. Nesse vídeo nós vamos aqui tratar da introdução do sistema nervoso, vamos tentar descobrir o que na verdade é o sistema nervoso. Vamos estar falando sobre o sistema nervoso central e periférico, falando aí as suas características e diferenças, os tipos de nervos, os dermátomos e os miótopos também, fibras e também um pouco sobre as fibras somáticas e viscerais, beleza? Então esse aqui vai ser o assunto dessa nossa primeira aula. Então vamos lá. Pessoal, para nós falarmos de sistema nervoso, na verdade, nós temos que tentar entender o que é o sistema nervoso. E basicamente, o sistema nervoso é aquilo que nos permite, aquilo que permite que o nosso corpo consiga reagir aos diferentes estímulos do meio e também está estimulando algumas partes do nosso corpo para reagir àquilo que o ambiente está acontecendo. Por exemplo, digamos que por algum motivo você aí você perdeu muito sangue, você está com a hipovolemia, então o seu sistema nervoso ele vai estar atuando aí para constringir os seus vasos sanguíneos e assim você conseguir manter o seu sangue e aumentar a sua pressão arterial consequentemente. E assim por aí vai, Na verdade nós temos aí basicamente tudo que nós fazemos no nosso corpo está sendo controlado pelo sistema nervoso. Basicamente seus movimentos, sua respiração, tudo do seu corpo, entendeu? É o sistema central. É sem dúvida um dos principais sistemas do seu corpo, que na verdade, uma análise muito interessante para você fazer da anatomia e da fisiologia é tentar entender que todas as coisas estão fluindo para que o sistema nervoso possa ficar em homeostase. E também como uma espécie de resposta, o sistema nervoso vai estar sempre trabalhando para manter a homeostase do resto do corpo. Então o sistema nervoso aí é o grande controlador, é a grande máquina, é o grande processador aí de todas as coisas do nosso corpo, que também vai estar enviando as respostas. Então, estruturalmente, ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, como tem aqui o SNC, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é formado por outras coisas, pelos gânglios e nervos que não fazem parte do sistema nervoso central. Ou seja, aquilo que não é o sistema nervoso central, que é a medula e o encéfalo, vai ser o sistema nervoso periférico, beleza? Mas isso aí, mais uma vez, a gente vai ver ao longo dessa aula. Lembrando que é a parte bem introdutória. Lembrando mais ainda nesse vídeo, é que essa parte aqui dessas nossas aulas é sobre a parte introdutória da anatomia. Essa, inclusive, é a última aula dessa parte introdutória da anatomia. As nossas próximas aulas aí serão aulas que vão estar dentro de assunto por assunto, de tórax e de órgão, e vamos estar estudando separadamente, beleza? Sistematicamente. Agora, lembrando mais uma vez, é a parte introdutória, e nesse caso sobre o sistema nervoso. Então, já em funcionamento, o sistema nervoso ele é dividido em divisão somática do sistema nervoso e divisão autônoma do sistema nervoso. Basicamente, pessoal, por cima, a divisão somática é aquilo que a gente vai ter o controle, como por exemplo, quando você diz assim, eu quero mexer o meu braço, aí você vai lá e mexe o seu braço. Enquanto a autônoma, ela segue por ela mesma. Você não vai estar não consegue controlar, como por exemplo, aí digamos as batidas do seu coração, você não consegue controlar. Então, por exemplo, também vai estar aí muito conectada com os seus sentidos, com a sensibilidade, ou seja, tudo aquilo que está chegando, aquilo basicamente você vai estar emitindo e aqui você vai estar chegando para o seu sistema nervoso. Obviamente que isso aqui é uma classificação muito superficial, que na verdade a gente vai ver ao longo dessas aulas aí, esses aprofundamentos. E com relação às células, na verdade, nós temos dois tipos de células no sistema nervoso. Olha cá, é bem simples, mas torna-se complexo pela quantidade. Nós temos os neurônios, que são as células nervosas, que são exatamente os responsáveis pela comunicação do nosso sistema nervoso. É como se o neurônio fosse um fio que fosse levar, digamos assim, aquela corrente elétrica que vai passar a informação. Já a neuróglia, que é o segundo tipo de célula que forma o nosso sistema nervoso, são células não neuronais, que têm 5 vezes mais abundantes do que os neurônios. Elas não são excitáveis e basicamente a função dela é sustentar, isolar e nutrir os neurônios. Ou seja, a neuróglia vai estar lá para ser um suporte dos neurônios. Lembrando mais uma vez, os neurônios serão os responsáveis lá pela sinapse, vai estar responsável pelo transporte da informação. E com relação aqui aos neurônios, pessoal, nós também podemos dividir os neurônios em dois tipos. Um
é o neurônio motor multipolar, que basicamente vai ser o seguinte. A estrutura do neurônio, como a gente pode ver aqui na imagem, deixa eu já passei aqui para ficar melhor para entender, deixa eu apagar tudo que tem aqui, beleza? É o seguinte, o neurônio vai ser formado, ó, por um corpo celular, pelos dendritos e por um axônio. Basicamente vai ser o seguinte, a corrente elétrica, digamos assim, vai chegar pelos dendritos, vai passar pelo corpo celular e vai seguir no axônio para o resto do seu corpo. Isso acontece nesse tipo de neurônio, que é o neurônio aqui, ó, o neurônio motor, multipolar. Ou seja, ele vai ter aqui, ó, vários dendritos que vai estar seguindo para um corpo celular, que vai estar seguindo aqui por um axônio. Mas nós também temos, ó, um neurônio sensitivo, ó, pseudonipolar. Por quê? Porque ele aqui, ó, parece que só tem um polo, mas na verdade ele vai ser o seguinte. É como se uma dessas terminações fosse os dendritos, ou seja, que vão receber aqui a mensagem, vai passar aqui pelo corpo celular e vai continuar aqui como se fosse o axônio. Mas na verdade, ó, parece que na verdade simplesmente como se fosse, ó, um axônio completo e o núcleo. Agora você pode me perguntar, Jonatas, eu também estou observando nessa imagem que você está mostrando umas coisinhas que são chamadas aí, ó, de célula de Schwann. O que são essas células de Schwann? Basicamente, pessoal, essas células de Schwann são células que reproduzem uma coisa chamada mielina, né? Que na verdade formam, né, uma bainha de mielina. E para que serve essa bainha de mielina? Na verdade, essa bainha de mielina, ó, ela é descontínua e ela serve para uma proteção elétrica desse neurônio, assim como também ela acelera as transmissões. Ou seja, aquilo que está aqui, ele tem que chegar, por exemplo, ó, nessa terminação aqui. Então, a bainha de mielina vai estar acelerando. E essa bainha de mielina é formada aqui, ó, por essas células de Schwann. Show de bola? Deu para entender? Bom, então só para dar uma revisada aqui nisso que a gente já viu, vamos lá. Tínhamos lá um impulso elétrico que vai passar aqui pelos dendritos, que vai passar pelo corpo celular e vai prosseguir aqui pelos axônios. Isso é basicamente o que forma um neurônio, ou seja, um dendrito, um corpo celular e um axônio forma um neurônio. E neurônios, normalmente, nós temos dois tipos de neurônios. Nós temos o neurônio motor multipolar, que vai ser esse daqui, e vamos ter um neurônio sensitivo pseudonipolar. E o nome dele já está bem característico, muitas vezes, aquilo que ele está relacionado. Por exemplo, esse A, o neurônio motor multipolar, vai estar relacionado com a motricidade, muitas vezes, dos músculos. Então, por exemplo, nós tínhamos lá, inclusive a divisão aqui que tem no Muri, esse corpo celular estava localizado lá no sistema nervoso central, que nós vamos falar daqui a pouco, e vai prosseguir, ó, que como eu falei para vocês, ó, pelo sistema nervoso periférico, e, por exemplo, de um neurônio motor multipolar, ele poderia estar indo lá para o músculo fazendo a excitação do músculo. E quando ele excita o músculo, aquele músculo poderia, por exemplo, se contrair. Então, é basicamente isso que funciona. Então, o impulso viria aqui pelos dendritos, passaria pelo corpo celular e seguiria nos axônios aqui, ó, até o local onde ele estaria fazendo, né, o seu efeito. E aqui, no caso do neurônio sensitivo, está relacionado muitas vezes aí com a sensibilidade, como o seu próprio nome diz. Por exemplo, você dá um beliscão na sua pele, você sente dor. Então, por exemplo, a direção da condução é isso aqui, ó. É como se você, quando beliscar a sua pele, isso aqui, ó, os seus neurônios aí, né, nociceptivos, né, o da dor, fossem ativados, que estariam enviando um impulso elétrico aqui, ó, que passaria pelo corpo celular e voltaria aqui para o sistema nervoso central, onde você entenderia que você estava sentindo uma dor. Beleza? Deu para entender? É simples, né, pessoal? Então, essa aqui é a estrutura de um neurônio. E como é que acontece a comunicação de um neurônio com o outro? Porque muitas vezes isso aqui não acontece direto. Muitas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, há uma comunicação. E como é que ocorre essa comunicação? Bom, acontece isso que a gente já viu, né, que eu falei para vocês, e estava lá, um dendrito, teve um impulso, passou pelo núcleo, prosseguiu aqui pelo axônio, e no axônio, entre um axônio e o dendrito de outro, acontece o seguinte que a gente pode ver. Estava vindo aqui um impulso nervoso, esse impulso nervoso, pessoal, vai estar fazendo com que algumas substâncias, que são substâncias transmissoras, sejam eliminadas aqui, ó, na fenda sináptica.
É como se isso daqui, ó, fosse o finalzinho do axônio lá, essa partezinha aqui do final do axônio. E isso daqui que eu estou rabiscando agora, ó, fosse o dendrito de um outro neurônio, ou seja, o axônio de um neurônio tinha várias vesículas lá contendo substâncias transmissoras que, quando o impulso chegou, liberou essas substâncias transmissoras. Essas substâncias transmissoras, por sua vez, vão até aqui, ó, receptores na membrana pós-sináptica, ou seja, na membrana lá do dendrito do outro neurônio. Chegou lá, ela ativa mais uma vez um impulso que vai estar continuando aqui. Então, veio o impulso aqui, ó, chegou, liberou essas substâncias transmissoras que foram para os dendritos de um outro neurônio, como a gente pode ver aqui na imagem, que aí vai prosseguir com esse impulso nervoso. Toda essa coisa aqui mais detalhada você vai aprender na fisiologia. Aqui estamos tentando analisar sempre a parte morfológica, a forma. Obviamente, como eu acabei de falar para vocês algumas coisinhas, sempre que nós podemos falar aqui de fisiologia, nós vamos tentar, mas por alto. Então é basicamente isso, né, que é uma sinapse que nós conhecemos. A sinapse é quando repetindo, o impulso chega, libera essas vesículas, né, as vesículas se abrem, que na verdade liberando as substâncias transmissoras. Essas substâncias transmissoras caem na fenda sináptica, que é esse espaço, que por sua vez vai estar interagindo com os receptores da membrana pós-sináptica, que vai estar fazendo aí o seu efeito, que na verdade vai estar propagando um novo impulso até finalmente alcançar o seu efeito, seja lá onde for, num órgão, no músculo, na pele, seja lá o que estiver fazendo, beleza? Deu para entender? Bom, então nós já vimos aqui a parte introdutória do sistema nervoso, já vimos aqui, ó, os tipos de os neurônios, né, o neurônio motor e multipolar, sensitivo, e agora eu falei para vocês, né, que era dividido em duas formas estruturalmente o sistema nervoso, entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Agora nós vamos estar falando um pouquinho, ó, sobre o sistema nervoso central. Pessoal, o sistema nervoso central ele é basicamente, ó, formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Basicamente essas duas coisas são formadas mais uma vez por um conjunto de neurônios. Basicamente é isso. Então, quando a gente pensa, às vezes, em sistema nervoso, a gente pensa uma coisa muito abstrata. Mas tenta entender que o sistema nervoso central, por exemplo, é simplesmente um grande aglomerado de neurônios. E aqui nós já vamos ter definições de duas coisas. A primeira é de núcleo, como nós vemos aqui. E o que é o núcleo? Na verdade, o núcleo é simplesmente um conjunto de corpos de células nervosas. Como eu tinha falado para vocês aqui anteriormente, ó, não tínhamos aqui o corpo celular. Então, basicamente, o núcleo vai ser isso. Esse agrupamento, esse conjunto de corpos de células nervosas. Enquanto, por exemplo, ó, um conjunto de fibras nervosas, um conjunto de axônio no sistema nervoso central, vai estar formando, ó, um trato. Então, muitas vezes, axônios aí, ó, por exemplo, que são de núcleos vizinhos, vão estar se unindo, né? Os seus axônios vão estar se unindo, os axônios dos neurônios vão estar se unindo, formando o que a gente chama de trato. Esse trato ele serve para estar mandando essa informação aqui, ó, perfeitinha para partes mais distantes do seu corpo. Então, nós temos o núcleo, que é o juntamento aí, o agrupamento de corpos celulares dos neurônios. E temos um trato que é simplesmente a junção, a união de várias fibras, né, de vários axônios. Beleza? Deu para entender? E basicamente, pessoal, quando essa divisão ocorre, acontece o seguinte. Onde esses corpos celulares ficam em maior parte é aquilo que muitas vezes nós chamamos de substância cinzenta. Então, esses corpos celulares, essa união de corpos celulares, forma aquilo que a gente chama de substância cinzenta. Isso ocorre exatamente pelo que ele parece ser. No olho nu, na vista real, né? Essa união que é dos corpos fica mais cinza, então é chamada de corpo cinzenta. Enquanto a união lá dos tratos, né, dos axônios, é chamado de substância branca. Como a gente pode aqui estar analisando nessa imagem da medula, por exemplo. Na medula nós temos aqui, ó, esse agar formando esse centro da medula aqui, beleza? Esse centro da medula ele é mais cinza, então é chamado de substância cinza da medula. Essa substância cinza da medula aqui, já é uma parte da anatomia também, ó, ela forma cornos, ela forma aqui, ó,
4 cônos, como você pode ver, ó. Então nós temos, ó, traçando um traço aqui, ó, essa parte anterior e temos aqui, ó, posterior. Então nós temos os cônos anteriores, nós temos os cônos posteriores. Guarda essa informação porque vai ser útil ainda para essa aula. E aquilo que não está aqui, na verdade, aquilo que está fora disso, né, é aquilo que a gente chama de substância branca, repetindo mais uma vez, formada aí pelos axônios, né, nos neurônios, pelos tratos, beleza? Bom, e aqui também nessa imagem, uma coisa interessante que você pode notar, na verdade são várias coisas interessantezinhas que nós podemos notar aqui nessa imagem, é que nós temos aqui, ó, 3 camadas de coisas que estão aqui em volta da medula. Lembra? A medula é isso daqui que eu estou apontando com o mouse, ó, onde tem a substância branca e a substância cinza. E aqui ao redor dela nós temos 3 camadas de membranas, chamadas de meninges. Isso mesmo, isso que é a meninge. A meninge e o LCS, também conhecido aí como líquido cerebroespinal, elas circundam e protegem o sistema nervoso central. Então vamos aqui observar, ó, as 3 meninges. Nós temos, ó, a pia mater, que é mais coladinha com a medula ou com o cérebro, por exemplo, ou com o encéfalo, melhor dizendo. Nós temos aqui, ó, a aracnoide mater. No meio da aracnoide mater e da pia mater, num espaço virtual, fica esse LCS, o líquido cerebroespinal, né, que protege aí o nosso sistema nervoso central. E por fora de uma camada mais resistente mesmo, a gente percebe quando você for para a parte prática da anatomia, né? Nós temos por fora aí a dura mater, que realmente ela é mais dura. Então, revisando mais uma vez, nós temos 3 meninges, 3 camadas membranosas: a pia mater, aracnoide mater e dura mater. Sendo que entre a pia mater e a aracnoide mater, nós temos o líquido cerebroespinal. Beleza? Deu para entender? Então é basicamente isso. Revisando mais uma vez, nós temos aqui, ó, o sistema nervoso central formado pelo encéfalo e pela medula, que vai ter lá a substância cinzenta, que é a união, o conjunto de núcleos, e a substância branca, que é o conjunto dos tratos, que mais uma vez, isso aqui é introdutoriamente. No futuro, nas aulas que vamos falar sobre a anatomia mesmo, né, a neuroanatomia, vamos observar os tratos, vamos observar os núcleos, tudo individualmente. Beleza? Bom, então mais uma vez aqui, ó, nós temos esse desenho esquemático. Se você quiser dar uma pausa, na verdade, eu digo isso para você ficar analisando cada parte, né, cada coisinha dessa aqui melhor, para você estar entendendo e fixando, né, porque a imagem é muito, muito, muito importante. Por exemplo, aqui um detalhe, você já consegue observar como a dura mater, né, ela vai um pouquinho além, ela sai junto com alguns nervos que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, para a imagem, dá uma olhadinha, vê os nomezinhos das coisas, que isso é bastante importante para a anatomia. Beleza? Bom, visto o sistema nervoso central, por que é formado, vamos agora para o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é formado por fibras nervosas, ó, e corpos celulares que estão fora do sistema nervoso central. Foi como eu falei para vocês. O sistema nervoso periférico é aquilo que não é o sistema nervoso central, que, né, por sua vez, conduzem impulsos que saem e chegam no sistema nervoso central. Eu não falei para vocês lá, né, que era a união lá de impulsos, vai ter lá a sinapse, vai para outro. Então, o sistema nervoso periférico é aquilo que vai estar transmitindo, conduzindo os impulsos que saem e chegam lá no nosso sistema nervoso central, na nossa medula e no nosso encéfalo. Beleza? Então, basicamente, o sistema nervoso periférico é isso. Fibras nervosas e corpos celulares que estão fora do sistema nervoso central, ou seja, fora da medula e do encéfalo. Uma fibra nervosa é formada por um axônio, seu neurolema e um tecido conjuntivo endoneural. Um axônio não precisamos falar para vocês, né, porque vocês já sabem o que é um axônio, nós já falamos que é uma parte do neurônio. Mas o neurolema é aquilo que a gente também já tinha falado. O neurolema ele é formado, né, por células de Schwann que circundam o axônio. E aqui, pessoal, no sistema nervoso periférico nós temos duas formas. Nós temos, ó, essa célula de Schwann envolvendo um único axônio, formando lá a bainha de mielina, como eu falei para vocês, né, de lipídio e outras substâncias, que vai estar aqui, ó, isolando esse axônio, assim como também acelerando a transmissão de impulsos
Mas também a célula de Schwann, ela pode envolver de uma vez só várias fibras nervosas. Essas fibras nervosas são amielínicas, ou seja, não formou uma bainha de mielina como formou essa daqui. E, consequentemente, né, se aqui a bainha de mielina acelera a transmissão de impulso, aqui vai ser mais lento, que também vai ter várias implicações para a fisiologia. Então, completando aqui, uma fibra nervosa formada por axônio, nós já vimos, formado por um neurolema, nós já vimos agora, e também por um tecido conjuntivo endoneural. Então, vamos passar aqui para que a gente possa ver esse tecido conjuntivo, que são 3. Mais uma vez, nós temos o epineuro, nós temos o perineuro e nós temos o endoneuro. O endoneuro vai estar envolvendo unicamente um único axônio. Esse é o endoneuro. O perineuro vai estar envolvendo um fascículo. Aí você pode me perguntar, Jonatas, o que é um fascículo? Basicamente, o fascículo é a união de alguns axônios. Então, uniu alguns axônios formando aqui o perineuro. E o epineuro vai estar aqui cobrindo a união de fascículos. Então, o endoneuro cobriu um único axônio, um perineuro estava cobrindo, protegendo um único fascículo e o epineuro vai estar aí circundando vários fascículos. Beleza? Deu para entender? É bem simples, mais uma vez, é uma coisa que a gente para um pouquinho e logo nós conseguimos entender. E você poderia me perguntar agora, Jonas, por que é que isso não é tudo junto, né? Por que não tem vários axônios aleatórios? Primeiro porque assim você consegue direcionar melhor, assim como também você consegue sustentar e proteger essa coisinha aqui, né? Porque é frágil, uma coisa frágil. Enquanto, né, essas camadas de tecido conjuntivo vão dar elasticidade e vão tornar forte esses nervos. Aí você pode me dizer, nervo? Você falou até agora de axônio, você falou de epineuro, você falou de perineuro, de fascículo, mas nervo, aí deixa eu botar aqui um pouquinho para vocês. O nervo, na verdade, é essa união formada pelos axônios que se juntaram em fascículos, que se uniram formando um nervo. Então nós temos 3 vezes aqui, mais uma vez, de classificação. Axônio, fascículo e a união de fascículo formando um nervo. Contudo, o nervo também é formado por algumas outras coisinhas, como por exemplo os vasos sanguíneos, né, que nutrem essas fibras nervosas. Esses vasos sanguíneos são conhecidos como vasa nervorum, que vocês também aí vão ver especialmente na histologia. Então temos aqui nesse desenho esquemático, assim como também aqui, esses vasos sanguíneos que estão irrigando o nervo, conhecido aqui, como vasa nervorum. Então, o nervo é essa união de feixes, né, de fascículos que está formando aí juntamente com esses vasos sanguíneos um nervo, que tem mais uma vez a grande característica aí de serem fortes e elásticos. E essa força que eles têm e elasticidade é dada exatamente por essas três camadas de revestimento de tecido conjuntivo que nós acabamos de falar: endoneuro, perineuro e epineuro. Então, vamos lá continuar com os tipos de neuro. Bom, então, basicamente nós temos as fibras, né, aferentes, que são fibras sensitivas, são as fibras que você recebe as informações, como por exemplo de dor, temperatura, pressão. E nós temos aqui as fibras eferentes, aquelas que são motoras, aquelas que enviam aquele impulso. Então, a aferente vai estar recebendo aquele impulso, está no caminho aqui, como se fosse retrógrado, indo para o sistema nervoso, enquanto a eferente vai estar mandando, por exemplo, para o músculo se mexer. Beleza? Então, por isso que era conhecida como motora. Bom, então, nisso nós temos a classificação de 2 tipos de nervos. Nós temos os nervos cranianos ou os nervos espinhais. Então, dentro lá, como eu estava falando para vocês, né, nós tínhamos aqueles axônios que se uniram em fascículos, formando os nervos. Esses nervos vão normalmente para determinado lugar. Foi o que eu falei para vocês, né? Eles estão lá organizadinhos para prosseguir para algum buraquinho, para algum lugar do seu corpo. Então, esses nervos são divididos em nervos cranianos, que são aqueles que vão estar saindo lá do seu encéfalo ou de lugares bem próximos,
e os nervos espinhais, que vão estar saindo diretamente da sua medula, como nós já vamos ver aqui mais à frente, por exemplo, ó, nessa imagem, os nervos espinais. E esses nervos espinais, eles saem da medula aqui, ó, como radículas, que são essas partezinhas aqui, ó, várias coisinhas aqui saindo. Essas radículas, por sua vez, elas vão estar aqui, ó, se unindo, formando as raízes. Vai ter a raiz posterior e a raiz anterior. Na raiz posterior, você ainda consegue encontrar, ó, um gânglio sensitivo do nervo espinal, que vai ser muito importante, porque basicamente por aqui que vamos ter aquele neurônio pseudo-unipolar, como nós estávamos vendo, né, sensitivo, e os corpos celulares daqueles neurônios estão bem localizados aqui, ó, nesse gânglio sensitivo do nervo espinal. E depois disso, né, depois dessas raízes, elas vão se unir e depois, mais uma vez, elas vão se separar aqui, ó, nos ramos. Nós vamos ter os ramos posteriores e vamos ter os ramos anteriores, beleza? Formando aqui, né, lembrando, esse nervo espinal que eu falei para vocês, que é a união das raízes anteriores e posteriores, que estavam, por exemplo, né, no nervo espinal, saindo, obviamente, da sua medula espinal, beleza? Bom, o outro detalhe aqui, por exemplo, né, nessa questão do substância cinzenta, mais uma vez, e substância branca, é aqui, ó, é como se, você não está vendo aqui, mas é como se o corpo celular desse neurônio estivesse aqui, e aqui, ó, fosse os axônios dele. Vários axônios formando fascículo e vários fascículos formando, ó, esse pequeno nervinho, que vai estar se unindo, formando esse ramo, que vai estar se unindo aqui, formando o propriamente dito o nervo espinal misto. Por quê? Porque vai ter tanto os neurônios aqui aferentes quanto os aferentes, ou seja, tanto os sensitivos quanto os motores. Então vai ter um nervo espinal misto que vai ter a sua divisão. E aqui nós temos essa divisão. Por quê? Essa raiz anterior, que nós acabamos de falar aqui, também conhecida como raiz ventral, ela está carregando majoritariamente fibras motoras, enquanto a raiz posterior, ou também conhecida como raiz dorsal, vai estar carregando majoritariamente fibras sensitivas, fibras de sensação. Beleza? Deu para entender? Fixou? É bem simples mais uma vez. Uma hora para você parar aqui, dar uma olhada na imagem, pegar todos os nomezinhos e dar uma observada na sua casa, que é a vantagem de estar estudando no computador. Mas eu quero que vocês estejam entendendo. Se não entendeu, volta um pouquinho, vão pegando, porque o sistema nervoso é muito complexo. Se você não entendeu essa parte introdutória, quando nós vamos pegar lá as partes mais minuciadas desse sistema nervoso, provavelmente vocês vão estar aí voando, vão estar aí sem entender nada. Mas quero que vocês saiam daqui entendendo tudo, beleza, pessoal? Bom, então, basicamente funciona o seguinte. Os nervos cranianos, né, nós temos 12 pares de nervos cranianos, que nós vamos ver aí também nas aulas futuras. Enquanto, né, os nervos espinhais, nós temos 31 pares de nervos. Esses nervos, eles saem lá dos segmentos da medula espinal. Deixa eu voltar aqui a imagem para que a gente possa entender melhor. Cada coisinha dessa que nós estamos vendo aqui, né, que é a nossa coluna vertebral, é conhecida como um segmento. E cada uma delas tem um nome. Na verdade, existem algumas divisões, como por exemplo, ó, aqui, as vértebras cervicais, as vértebras torácicas, as vértebras lombares, as vértebras sacrais e uma vértebra aqui, ó, como se fosse o cóccix, né, a coccígene. E o que acontece? Cada nervo espinal desse aqui, ó, depois tá, dos cervicais, sai na seguinte ordem. No segmento T1, nós vamos ter o nervo, ó, espinal T1. Embaixo de T2, vamos ter o T2, e assim sucessivamente. A diferença aqui é, por exemplo, no que os cervicais, né, na verdade, ele tem aqui até o C8. Os nervos cervicais nós temos até aqui, ó, o C8, que sai abaixo de C7, entre C7 e T1. Dessa forma, obviamente, aqui nas vértebras cervicais é exatamente o contrário, né? O númerozinho correspondente vai estar acima. Então, o C7 vai estar acima de C7, o C6 vai estar acima do segmento C6 e assim sucessivamente. Deu para entender? E aqui, mais uma vez, ó, os pares, né, saindo aqui, ó, um de um lado, outro de outro, um de um lado, outro do outro, que vão estar aí se unindo, né, para formar também aqui, ó, na imagenzinha, esses
nervos espinhais, que vão ser mais uma vez aí, né, falando correspondentes. Então nós vamos ter aí, ó, 31 pares de nervos espinhais ou nervos segmentares, mais uma vez repetindo, saindo aí, ó, de acordo com cada segmento da sua coluna vertebral. E aqui eu gostaria de levar para vocês, né, de trazer para vocês um conceito de dermátomo. Aí você começa a dizer, começou os nomes difíceis. Calma, a gente vai entender, é bem simples. Como isso? Deixa eu limpar aqui o nosso quadro. Bem simples, pessoal. Um dermátomo é a área unilateral inervada pelas fibras sensitivas de um único nervo espinal. Aí você pode dizer, não entendi nada. E eu vou lhe dizer, calma, que é muito simples. Eu não falei para vocês, né, que esses nervos vão estar aqui saindo, vão ter aqui essa parte, ó, do ramo primário posterior, né, ou o dorsal, que vai ser sensitivo. Bom, esse nervo aqui espinal, né, essa parte sensitiva de cada nervo espinal, ele vai estar seguindo especialmente para um único local, relacionado com, por exemplo, com a sua pele, ou seja, um nervinho desse, por exemplo, vai estar saindo daqui, indo para determinado local da sua pele. Esse local da sua pele, como é um ramo sensitivo, vai estar sendo inervado por esse segmento, né, do seu nervo espinal. Então, por exemplo, né, indo na prática aqui, é como se, ó, uma beliscada que eu desse nesse local aqui, por exemplo, deste indivíduo que está aqui nessa foto, fosse de uma forma retrógrada, né, um impulso enviado, e iria lá para L1, lá para esse nervo espinhal L1, que vai estar lá abaixo, né, da vértebra lombar, da primeira vértebra lombar. E assim segue os dermátodos, ou seja, aqui, por exemplo, é T1, ou seja, a parte que está, ó, inervando a sensibilidade dessa parte aqui da pele é o T1, é o nervo espinal T1. Consequentemente, sempre que alguma coisa ocorrer aqui, você vai estar enviando a resposta lá, né, através do seu nervo sensitivo, que vai estar passando pelo gânglio sensitivo, que vai estar indo lá para a medula. Lá na medula ele vai estar identificando, opa, esse nervo aqui foi atingido. Aí ele manda uma resposta aqui, ó, lá para o seu encéfalo, que é onde você entende que você teve uma dor nesse local. Bom, então como é que eles descobriram isso? Foi basicamente o seguinte, essa pessoa lesionou, né, por exemplo, esse nervo espinal T1. Aí ele percebeu que essa parte aqui do braço do indivíduo estava, ó, sem sensibilidade, estava anestesiado. Inclusive, por exemplo, tem uma técnica de pessoas, por exemplo, que sofrem grandes dores crônicas. Às vezes ele secciona o nervo que está relacionado com aquele local da dor para que a pessoa fique sensibilizada, a pessoa não sinta mais a dor, na verdade, fique anestesiada. Isso, por exemplo, é uma prática dentro daquelas pessoas que têm grandes e fortíssimas dores crônicas. Beleza? Deu para entender? Então, basicamente, isso aqui é a disposição dos dermátomos. Mas aí eu já posso dizer outra coisinha. Essa imagem esquemática aqui, ela é só um esquema, porque isso não acontece na prática. Não é só essa partezinha aqui, ó, que tem só a inervação de T9. Não é que acontece. Algumas fibras de T10 também vêm para cá, algumas fibras de T8 também vêm para cá. Se brincar, algumas fibras de T7 também vêm para cá. Então, o que acontece? Nesse local aqui, por exemplo, de T9, a grande maioria das fibras pode ser de T9. Contudo, algumas outras fibras também vêm para cá. Então, o correto dessa representação do dermátomo seria sobreposições aqui, seriam mudanças gradativas de cores. Mas aí seria mais difícil a compreensão. Então, para entender, né, para onde vai a grande maioria das fibras daquele segmento, esse desenho esquemático muito famoso, né, dos dermátomos é bastante utilizado. Então, mais uma vez aqui, né, só para aquela revisão dada, aquela revisão grande, né? Por exemplo, se você perdesse, por exemplo, se você seccionasse, né, o S1, por exemplo, o seu nervo espinal S1, a parte, obviamente, né, posterior dele, porque é sensitivo, lembrando, anterior é motor, posterior é sensitivo, nós teríamos, por exemplo, ó, a anestesia dessa parte aqui do pé, beleza? E, obviamente, né, se fosse de ambos os lados, de ambos os pés, se fosse de um pé só, seria só de um lado. Beleza? Então, por exemplo, pessoas que são paraplégicas, né, tetraplégicas, por exemplo, é exatamente isso que acontece. Também elas não vão sentir, não vão ter nem o motor, porque foi totalmente seccionado, por exemplo, ela
parte 1, basicamente a medula, né? Então nem vai ter a sensibilidade daquele local para baixo e nem também vai poder estar mexendo, beleza? Então, por exemplo, digamos que uma pessoa que fraturou, ó, entre T7 e T8, por exemplo, tudo aquilo que estava abaixo de T7 e de T8, a pessoa não vai ter mais a sensibilidade, também não vai ter mais o controle motor, porque foi cortado, né, digamos aqui, a conexão com a medula. Então, tudo que daqui para baixo, ele perdeu a sensibilidade. Tudo que, obviamente, para baixo, né, da inervação. Beleza? Agora sim, acho que deu para entender. Bom, e para finalizar aqui, na verdade, né, nessa primeira parte, eu estou falando para vocês, ó, dessa coisinha que eu disse ainda agora, né, como muitas vezes elas não representam os dermátopos. Por exemplo, nós temos aqui, ó, essa ideia de sobreposição. Digamos aqui que fosse esse 2, né, teríamos aqui essa parte de sensibilidade. Como você observa, ó, que uma fica sobreposta ao outro, ó, uma ficou sobreposta ao outro. Então nós não podemos classificar exatamente como uma parte aqui, né, desse dermátopo que vai exclusivamente para esse nervo espinal, porque há essa mudança. Assim como também muitas vezes, né, quando nós falamos, por exemplo, dos membros especialmente, nós temos que entender que nós temos plexos. O que são plexos? Plexos, na verdade, é como se fosse um emaranhamento de alguns nervos, formando um plexo. E a partir disso, nós vamos ter outros nervos, como por exemplo, aqui nós temos um conhecido que nós vamos estudar bastante no futuro, o plexo braquial, que é o seguinte: vamos ter aqui, ó, os nervos espinais de C5 até T1 que vão estar se unindo em alguns locais, formando outros nervos, como por exemplo aqui, ó, o nervo radial, que é de C5 e T1, que vai estar inervando determinada parte do braço. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, aqui, ó, que aqui é o nervo espinhal C5 e T1. Nós chamamos, ó, de nervo radial, que tem aí essa parte da sua inervação dos segmentos C5 e T1 dos seus nervos espinhais. Então nós também temos que lembrar que acontece isso. Então a gente volta aqui no dermátopo, a gente, pô, aqui é C6, vem só de C6. Mas na verdade não funciona assim, exatamente por causa desses plexos, desses emaranhamentos, né, de nervos, beleza? E também um detalhe que acabei esquecendo, mas essa imagem fala bem direitinho aqui, mostra pra gente bem direitinho, é que os nervos sensitivos vão estar saindo, né? Eu falei para vocês pela raiz posterior, né? Pelos nervos também, pelos ramos posteriores. Então, por isso, ele está saindo aqui, ó, do corno posterior da medula. Enquanto os motores vão estar saindo aqui, ó, dos cornos anteriores da medula, beleza? Só um detalhezinho que eu esqueci de falar no começo. E é bem legal a gente ter isso fixo em nossa cabeça. Bom, e agora sim, né, para finalizar essa primeira parte da aula, nós temos aqui, ó, a diferença entre fibras somáticas e fibras viscerais. Na verdade, já falei um pouquinho para vocês. Normalmente, aquelas fibras somáticas estão mais associadas com a motricidade e as fibras viscerais estão mais associadas com a sensibilidade. Contudo, como nós já podemos observar aqui, ó, dentro das fibras somáticas, nós temos as fibras sensitivas gerais e as fibras motoras somáticas, que é mais ou menos o seguinte: tenta fazer a ligação de somático com as partes do seu corpo, enquanto de visceral das vísceras mesmo. Ou seja, pensa, por exemplo, aqui em somático como músculo, por exemplo, aqui a víscera como uma própria víscera, os seus órgãos. Então, aqui vai estar relacionado com as fibras sensitivas gerais do seu corpo, como por exemplo, aqui nesse exemplo, ó, quando você toca no ferro quente, vai estar lá, né, a propriocepção, vai estar doendo, vai estar gerando um impulso nervoso que vai estar aqui, ó, indo através de uma fibra sensitiva geral, que vai estar indo, ó, lá pelo seu nervo espinhal, né? Lembra para você que tinha a parte, ó, anterior e a parte posterior, vai estar passando aqui, ó, é um neurônio, né, pseudonipolar, né, sensitivo, vai passar aqui pelo gânglio que nós vimos anteriormente e vai, ó, lá para a medula, vai estar entrando no corno posterior, né, da sua medula, já que é a parte sensitiva. Lembrando, através de uma fibra sensitiva geral. Aqui dentro da medula nós já temos algumas conexões. Por exemplo, nós temos um interneurônio que conecta esse neurônio sensitivo com o motor. Então, por exemplo, quando você toca aqui na dor, vem através de uma fibra sensitiva geral, vem para a sua medula. Então, tem um interneurônio que conecta essa fibra sensitiva geral com a fibra sensitiva. Com a fibra sensitiva não, me desculpe, com a fibra motora somática. Então, quando você toca aqui, essa fibra vai gerar um impulso
que vai estar uma sinapse aqui com esse interneurônio que vai estar excitando esse outro neurônio, que por sua vez é um neurônio motor. Esse neurônio motor, por exemplo, vai estar trabalhando aqui, ó, no seu músculo para que você retire o seu dedo. Isso é aquilo que a gente chama de reflexo medular, que vocês vão estudar na anatomia. Tocou uma coisa quente, vem através da fibra sensitiva geral, veio na medula, teve um interneurônio, passou para a fibra motora somática, que vai estar aí indo para o músculo para que você retire esse seu dedo de um lugar que estava quente. Inclusive, nessa coisa do reflexo medular, acontece muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, antes mesmo de você interpretar que estava com dor. Às vezes, se toca no ferro quente, você já tira na mesma hora e só depois você sente aquela sensação de dor. Aí, por que você sente isso só depois? Porque quando você tem esse reflexo, esse neurônio também aqui vai ter uma conexão para subir lá para o seu encéfalo. É lá no seu encéfalo que você vai interpretar. Mas concomitantemente que ele manda informação lá para cima para interpretar a dor, essa ligação com o interneurônio já acontece e você tira aqui o seu dedo. Então você toca, já tira o dedo e depois você interpreta. É uma coisa, é um reflexo, né, medular. Beleza? Deu para entender, pessoal? E aqui também nós temos as fibras viscerais. Eu falei para vocês, fibra visceral pensa em víscera. E aí que acontece da mesma forma. Nós temos as fibras sensitivas viscerais, aquela que você vai estar com a sensibilidade, como por exemplo uma sensibilidade aí para uma distensão, gases sanguíneos e por exemplo o nível de pressão, né, arterial, como por exemplo, como eu falei de falar, e também fibras motoras viscerais, como por exemplo a fibra aí para os músculos lisos, né, que são involuntários, ou por exemplo para os seus tecidos glandulares. Bom, pessoal, entendendo aqui um pouco, né, sobre as fibras sensitivas viscerais e as fibras motoras viscerais, nós também temos aqui um detalhezinho que eu falei já para vocês. É que muitas vezes, na verdade, acontece em alguma quantidade de vezes aqui em relação aos nervos que não é porque é ventral, por exemplo, né, é da anterior, que vai ser motor, e não é porque é posterior que vai ser sensitivo. Essas fibras muitas vezes se cruzam, como a gente observa aqui nessa imagenzinha, ó. Nós temos uma fibra aferente visceral de dor que vai estar aqui, ó, passando por um gânglio simpático que vai estar, ó, indo, na verdade, diretamente, olha aqui, acompanha a fibra aferente para dor, ó, lá para o corno posterior da medula, ou seja, ele veio aqui, ó, pelo ramo anterior do nervo espinal, mas ele foi, ó, lá para a parte, né, para o corno posterior da medula, né, para ter aquela sensibilidade. Então, por exemplo, você teve uma dor aqui no coração, né, então você tem aqui indo lá para a sua medula espinal, né. Da mesma forma, acontece do contrário, muitas vezes é uma coisa que é motora, mas vai aqui, ó, pelo ramo posterior do seu nervo espinal, beleza? Deu para entender? Bom, pessoal, e por essa aula acho que era isso, né, que nós tínhamos que entender. Lembrando que essa aqui é apenas a parte 1, né, do nosso sistema nervoso central. Nas próximas aulas aí nós vamos estar dando continuidade, né, vendo aí a divisão somática, a divisão autônoma do sistema nervoso central, onde nós vamos falar, né, especialmente da divisão autônoma, onde nós vamos estar aí falando sobre a parte simpática, né, e a parasimpática da nossa divisão autônoma do sistema nervoso, e assim terminar, né, essa parte introdutória da anatomia e consequentemente também terminar esse nosso vídeo aí falando sobre o sistema nervoso, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, não esquece de dar um like aqui embaixo e lembrar mais uma vez que esse vídeo é o primeiro vídeo falando sobre o nosso sistema nervoso. O próximo vem aí logo na sequência, como eu acabei de falar, beleza? Então é isso, tchau e até a próxima. Fui!